E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os REITs, que são semelhantes aos fundos imobiliários aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, mas com algumas pequenas diferenças que a gente vai ver nesse vídeo agora. Solta a vinheta! Então pessoal, REITs são uma abreviação de deixe seu like e se inscreva no canal. Já faz isso para não esquecer e vamos pro vídeo. E fica até o final do vídeo para você ver os REITs que eu invisto hoje. Então, os REITs são Real Estate Investment Trusts, que são basicamente empresas que investem em imóveis. Elas são muito similares aos fundos imobiliários aqui no Brasil. E hoje a gente vai ver as 6 principais diferenças entre eles. A primeira comparação são os tipos. Existem basicamente 3 tipos de REITs. O primeiro é o Mortgage REIT, que podem ser considerados os REITs de papel, que são modelos de recebíveis ligados a imóveis. São hipotecas e empréstimos muito semelhantes aos fundos imobiliários de papel. O segundo tipo são os Equity REITs, que são basicamente similares aos fundos de tijolos aqui no Brasil, que são REITs que investem diretamente nos imóveis. Vale citar que os fundos imobiliários aqui no Brasil foram criados em 1993 baseados nos REITs americanos. A segunda comparação que eu vou fazer entre os REITs e os fundos imobiliários é que os REITs são empresas, não são fundos. Então, o quadro de funcionários dos REITs são totalmente diferentes. Os REITs possuem CEO, conselho administrativo e todo o corpo de funcionários de uma empresa, enquanto que os fundos imobiliários têm um gestor que basicamente administra uma renda passiva que entra dos imóveis. A terceira comparação é se alavancar. Então, por serem empresas, os REITs podem se alavancar, por exemplo, pegar dinheiro emprestado para comprar mais imóveis e crescer a uma velocidade muito maior do que um fundo imobiliário, por exemplo, que a cada vez que ele quer crescer, ele precisa emitir novas cotas para poder captar recursos para comprar novos imóveis. Então, os REITs podem fazer esse trabalho de desenvolvimento, de construir imóveis, eles têm muito mais liberdade, podemos dizer assim, de investir em todo o setor imobiliário. E não é um regime de condomínio fechado, como os fundos imobiliários que não podem pegar dívidas, por exemplo. Porque eles podem sim se alavancar em busca de ganhos maiores e ter uma gestão mais ativa. Enquanto que nos fundos imobiliários isso não acontece por ser um regime de condomínio fechado, né? Então eles não podem estar pegando empréstimos, não podem estar se endividando, apenas emitir novas cotas para poder captar recursos. Então, como todo investimento possui uma relação de risco-retorno, os REITs têm um risco um pouquinho maior do que os fundos imobiliários. A quarta comparação são os dividendos. Como é que funcionam os dividendos dos REITs? 95% dos lucros auferidos em forma de proventos. Já os REITs são obrigados a distribuir 90% do seu lucro tributável em forma de dividendos. Perceba que é um pouquinho só menos do que os FIIs, mas eles ficam com uma margem maior para poder se alavancar, para poder investir mais, crescer mais rápido do que os fundos imobiliários. Outro ponto importante é que os fundos imobiliários pagam dividendos mensais e os REITs pagam dividendos trimestrais. Apesar de alguns REITs pagar dividendos mensais também, a maioria paga trimestralmente. Os REITs são um veículo para quem quer renda passiva, assim como os fundos imobiliários, funcionam praticamente da mesma forma. A título de comparação, o IFIX no último ano pagou 6,5% de dividendos. Já o NAREIT, que é o índice dos REITs americanos, pagou 4,5%. Só que esses 4,5% são em dólar, então se tiver uma variação do real frente ao dólar, seus ganhos serão bem maiores. Então você deve estar pensando, mas 4,5% é pior do que 6,5%, então é melhor investir em fundos imobiliários no Brasil. Errou! Imagina que daqui a 10 anos o dólar está R$10 e que praticamente tudo que a gente consome tem influência direta do dólar. Os Estados Unidos é uma economia muito mais forte e o dólar é uma moeda muito mais forte do que aqui no Brasil. Então, por isso é esperado um retorno um pouco menor comparado com os fundos imobiliários aqui no Brasil. E por os REITs poderem ter um crescimento maior, é esperado um retorno na valorização das ações maior do que os fundos imobiliários aqui no Brasil, que praticamente são influenciados pela inflação ali frente ao crescimento dos imóveis. A quinta comparação que eu vou fazer é sobre a diversificação. Fundos imobiliários aqui no Brasil é um mercado relativamente novo comparado com os REITs americanos. Então, a proporção e a diversificação estão em outro nível.
Vou te dar um exemplo aqui. No Brasil, os maiores fundos imobiliários que a gente conhece tem ali na casa dos seus 20 imóveis, mais ou menos nessa base. Os dois REITs que eu investi recentemente, um tem 2.500 imóveis, enquanto o outro tem mais de 6.000 imóveis ao redor do mundo todo. Então é outro patamar de diversificação. Isso sem falar com os setores, que existem REITs de data center que não tem aqui no Brasil, de antenas de telefonia, de storage, de hospitais, de outdoors e até residenciais, que a gente não acha aqui no Brasil com facilidade. E o sexto ponto que eu quero comparar aqui é sobre a tributação. Os REITs, como eles são obrigados a distribuir 90% dos seus lucros, em contrapartida, eles são isentos de impostos de renda, ou seja, eles têm isenção fiscal em nível corporativo. Isso funciona da mesma forma nos fundos imobiliários aqui no Brasil, que também são isentos. Mas agora entra um ponto negativo para os REITs. Os REITs hoje são taxados em 30% dos dividendos pagos, enquanto que aqui no Brasil os FIIs não são taxados em dividendos. Mas na minha opinião, isso é um aspecto que não deveria ser considerado, porque as leis a qualquer momento podem mudar. Inclusive está no Congresso rodando um projeto para aprovação de taxação de dividendos aqui no Brasil. E aí, se isso acontecer, por exemplo, e a partir de amanhã começarem a taxar os dividendos, você vai migrar todo o seu patrimônio de uma classe de ativos para outra? Patrimônio não foi feito para girar, você vai pagar impostos absurdos por conta disso. Historicamente, aqui no Brasil, os dividendos já foram tributados, já deixaram de ser, já foram tributados novamente, já deixaram de ser novamente. Leis vão mudar ao longo do tempo, tributações vão mudar ao longo do tempo, e você não deveria basear sua decisão de investir em cada classe de ativo baseada em leis que podem mudar. Eu decidi começar a investir em REITs porque são uma excelente forma de renda passiva, é um excelente veículo para isso, e apesar de você receber em dólar todo mês, você tem como facilmente mandar esse dinheiro para o Brasil, fazer o câmbio. Eu que uso a Avenue, por exemplo, já faço tudo isso integrado, eu faço o câmbio todo mês e o dinheiro cai na minha conta corrente, como se fosse fundo imobiliário. Eu vou pagar ali uma pequena taxa de câmbio de 1,8%, mas eu vou estar recebendo em dólar, que é uma grande vantagem. E como vocês podem ver aí nesse gráfico, a valorização do FTSE NA REITs, que é o índice dos REITs americanos, desde 1989 até 2017, valorizou 1.678%, o que ganhou do S&P 500, que valorizou 1.363%. Então, podem ver que os REITs são um excelente veículo de investimento para renda passiva. E como prometido, eu hoje invisto em dois REITs. Comecei minha carteira de REITs recentemente, que eles são o PSA, Public Storage, e o Realty Income, o O. Em breve eu vou fazer um vídeo falando sobre cada um deles e por que eu investi em cada um deles. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Já deixa seu like, se inscreve no canal para receber mais vídeos assim e até o próximo vídeo.